Matias TV apresenta Santa Missa em Família ao vivo direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ADC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo. Qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo o que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Tecvin, informática é a solução técnica que você procura. Matias TV apresenta Santa Missa em Família ao vivo direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ADC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo. Qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo o que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Tecvin, informática é a solução técnica que você procura.
Matias TV apresenta Santa Missa em Família ao vivo direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio: Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ADC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo. Qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo o que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Tecvin, informática é a solução técnica que você procura. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Pai. Uma boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia, Facebook, Matias TV e Tropical FM. Intenções da Santa Missa. Missa de sétimo dia de Ademir Bernardo Ferreira. Por todas as intenções depositadas sobre o altar. Pelos dizimistas aniversariantes da semana, pelo aniversário de Dina Segato e pelo aniversário de Matias TV. Irmãos e irmãs, a celebração da Santa Missa é a renovação do sacrifício redentor de Nosso Senhor no Calvário. Em nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa do Senhor, hoje somos convidados por Jesus a subirmos com Ele a montanha sagrada. Na intimidade com o Senhor é manifestada a sua glória. Como apóstolos, somos chamados a aderir ao mandamento do Senhor e escutarmos a sua palavra. Com fé e esperança, iniciemos a Santa Missa. Teus caminhos e
angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria nós nos reunimos neste domingo para a celebração da Santa Missa, no segundo domingo do tempo da Quaresma. Semana passada, reunidos em Assembleia Diocesana, demos início ao ano jubilar da nossa Diocese, que completará ano que vem, 75 anos. Como proposta desta abertura do ano jubilar, foi composto um hino e também feito um cartaz com um logo para representar este momento de júbilo e alegria que nós, da Diocese de Marília, celebramos. Então vamos voltar o nosso olhar para o corredor central e acolhermos assim o cartaz do logo do nosso jubileu, cantando o hino. Na imensidão do teu amor, o Senhor nos quis assim, uma igreja peregrina, sempre pronta a servir. Louvor a ti, ó Deus da vida, nosso amor e gratidão. 75 anos, uma igreja em missão, Diocese de Marília, vive agora a alegria de uma igreja em saída, sinal de fé e comunhão. A palavra se encarnou, povo de Deus escutar. É Jesus o Salvador, ide ao mundo e anunciar. Louvor a ti, ó Deus da vida, nosso amor e gratidão. 75 anos, uma igreja em missão, Diocese de Marília, vive agora a alegria de uma igreja em saída, sinal de fé e comunhão. Este hino vai nos acompanhar durante todo este ano que nós nos preparamos para celebrar os 75 anos de nossa Diocese. De uma forma bastante simplificada, uma pequena explicação do nosso cartaz com o logo do Jubileu da Diocese. Nós temos 3 círculos azuis que representam as 3 regiões pastorais. Ali está escrito Diocese de Marília, fé, 75 anos, fé, comunhão e missão, que foram as palavras que foram escolhidas para representar este tempo em que a Diocese realiza a sua missão. Também nós vemos dentro do logo a Catedral Basílica de São Bento, que é a primeira igreja que foi construída na nossa Diocese, e também a Catedral Diocesana. Juntamente com a Catedral, todo o povo de Deus reunido com a cruz, né? O sinal da missão, o sinal do anúncio do Evangelho, e todas as classes do povo de Deus, desde os membros do clero, os consagrados e também os leigos, uma grande quantidade de pessoas. E nós iniciamos, né, o sínodo diocesano
justamente com este lema, caminhar juntos e evangelizar. Então, nós somos convidados a render graças a Deus pelos 75 anos da nossa diocese, pela nossa vocação batismal, e vamos fazê-lo, né, do melhor modo possível, que é justamente celebrando a Eucaristia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, de coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou mostrar. Farei de ti um grande povo, e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Graças. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação.
confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz.
Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, também nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, TV Matias, Rádio Tropical, FM, nós nos celebramos o 2º domingo do tempo da Quaresma. E o tempo quaresmal, como nós bem sabemos, nos propõe um caminho de preparação interior para celebrarmos a Páscoa do Senhor. A Santa Missa, que nós celebramos no tempo quaresmal, nos dá a oportunidade a cada ano de aprofundarmos algumas temáticas que são importantes para a nossa vida e também para o tempo quaresmal. De modo especial, no ano A, nós vamos acompanhar, melhor dizendo, nas primeiras leituras, uma progressão que vai desde o pecado de Adão até o anúncio da nova aliança com a profecia de Ezequiel. Aliança que seria selada e realizada de uma vez por todas por Jesus Cristo, nosso Salvador, a partir da sua entrega no alto da cruz, que nós celebraremos e recordaremos também no domingo de Ramos e na sexta-feira santa. Então, nós temos esta oportunidade de meditar todo este caminho espiritual para nos ajudar a perceber a preocupação e o amor de Deus para conosco. Então, o caminho a ser percorrido neste tempo da Quaresma é justamente esse, meditando a partir das primeiras leituras. Semana passada, o primeiro domingo da Quaresma, recordávamos o pecado de Adão. E Cristo, no Evangelho, nos ensina a vencer as tentações por meio das práticas da oração, do jejum e da esmola. Também nós somos convidados a ouvir no Evangelho de hoje, na primeira leitura, melhor dizendo, a aliança que Deus faz com Abraão, nosso pai na fé. Semana que vem, recordaremos a aliança que Deus fez com Moisés. Logo em seguida, no próximo domingo, no outro domingo,
a aliança que Deus faz com Davi e a promessa de uma descendência, o herdeiro que seria o responsável pela condução do povo de Deus, o herdeiro do trono de Davi, que será naturalmente nosso Senhor. E também no quinto domingo do tempo da Quaresma, o anúncio da nova aliança, como disse, por meio da profecia de Ezequiel e a sua realização em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, num primeiro movimento, nós somos convidados a estar atentos ao Evangelho que acabamos de proclamar. O Evangelho do segundo domingo do tempo da Quaresma, embora varie a cada ano litúrgico, de acordo com o evangelista, que é próprio, nos apresenta sempre o mesmo acontecimento, a chamada transfiguração do Senhor no alto do monte, que chama seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, para testemunharem aquele fato. E, no alto do monte, nosso Senhor, que mostra a sua verdadeira identidade, à luz da sua glória aos discípulos, também conta com o testemunho de Moisés e Elias, como nós acabamos de ouvir. A esse respeito, meus irmãos, minhas irmãs, é importante que percebamos que Moisés e Elias representam, por sua vez, a lei e os profetas. Lei e profetas resumem na sua totalidade o Antigo Testamento. Em outras palavras, nós podemos notar então que o Antigo Testamento, na transfiguração de Jesus, aponta justamente para Cristo, dá o seu testemunho a respeito de Jesus. Também nós podemos perceber uma outra coisa que chama a atenção e que ocupa o ponto central, vamos dizer assim, do Evangelho, que é justamente a voz do Pai naquela manifestação da nuvem luminosa, que nos recorda a Shekinah, a presença de Deus que acontecia sobre o templo, e ao mesmo tempo a nuvem que acompanhava e conduzia o povo de Deus no deserto. A voz do Pai, pela segunda vez no Evangelho, vai dizer: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Depois desta manifestação da glória do Senhor, nós notamos que Jesus permanece novamente sozinho, e os discípulos, ao olharem para ele, vão perceber que não existia mais ninguém além de Jesus, como um indicativo de que é Jesus aquele que veio enviado do Pai, e mais ainda, de que somente Jesus é o responsável pela revelação de Deus entre os homens. Portanto, se nós desejamos conhecer a Deus e aprofundar a nossa relação com Deus, é preciso que nós estejamos atentos à nossa relação com Jesus. Todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento dão testemunho de Jesus, porque Jesus é verdadeiramente a palavra de Deus que veio a este mundo, assumindo a condição humana, e nós devemos escutar esta palavra. Um outro ponto interessante que nós ouvimos no Evangelho foi justamente o ato de Jesus se transfigurar, ou seja, manifestar a sua luz, a luz da sua glória aos discípulos. O original em grego vai dizer que Jesus passou por uma metamorfose. A palavra metamorfose em grego significa transformação. Ou seja, Jesus, diante daqueles homens, se transformou, mostrou a realidade que estava oculta aos olhos humanos, para que eles pudessem ter essa certeza de que ele é verdadeiramente o próprio Deus que veio a este mundo. E é interessante notarmos que Jesus não somente mostra a luz da sua glória para afastar dos discípulos o medo da cruz, o escândalo da cruz que aconteceria futuramente, mas também para mostrar que é justamente ele a pessoa a qual todos devem depositar a sua confiança. E não somente isto, perceberem também que na escuta da palavra de Cristo se garante a salvação eterna,
se garante o céu. Todos nós trazemos então esta imagem de Deus dentro de nós pelo batismo que recebemos. Mas é importante que nós percebamos, meus irmãos, minhas irmãs, que devemos viver uma escuta da palavra de Deus, da voz de Jesus que ecoa em nosso interior, da voz de Deus que ecoa no ensinamento da igreja e na palavra que nós ouvimos, para que nós possamos experimentar a vida de Deus em nós. Um exemplo desta escuta da palavra de Deus está justamente na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, Abraão. Abraão, de fato, nos mostra como que a escuta e a confiança na palavra de Deus serve para transformar a vida de uma pessoa e conduzi-la a uma realidade, a um patamar de aliança com Deus. Nós ouvimos o capítulo 12 do livro do Gênesis, que nos mostra justamente isto. Deus que chama Abraão, a vocação de Abraão a partir da obediência da palavra de Deus, uma promessa que Deus fez e que seria cumprida no decurso do tempo. Primeiramente, nós vemos então que Abraão ouve de Deus uma promessa de que ele seria o responsável pela formação de um povo. O nome de Abraão seria abençoado. E nós vamos ver ainda mais que o próprio Abraão, com a sua descendência, seria uma bênção para todas as famílias da terra. E é importante percebermos que esta aliança que Deus faz com Abraão acontece justamente num contexto após o dilúvio, com a infidelidade do povo, e logo em seguida após a Torre de Babel, que é uma outra marca da infidelidade do povo a Deus. Como Deus havia prometido que não destruiria mais o povo, mandando o dilúvio, realiza então uma aliança com Abraão, para que por meio da fidelidade de Abraão, aquela maldição do pecado pudesse se transformar, ser eliminada, melhor dizendo, e substituída por uma bênção. Então Deus usa de Abraão, da sua vida, da sua vocação, para distribuir com largueza a sua bênção em todas as nações. Então nós vemos as três promessas de Deus: a nação, um nome e uma bênção. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus faz, portanto, esta aliança com Abraão, mas é uma aliança que não acontece de uma vez, de uma forma automática. Nós vamos notando que Deus vai aos poucos preparando, fortalecendo Abraão, para que ele pudesse aos poucos dar o seu sim e sustentando, vamos dizer deste modo, o seu sim oferecido a Deus. Três etapas, vamos dizer, são destacadas no livro do Gênesis, neste processo da aliança que Deus fez com Abraão. Primeiramente, aqueles que tiverem o desejo podem meditar o capítulo 15 do livro do Gênesis, quando Deus promete a Abraão a descendência. Deus promete um filho àquele homem que já estava em idade avançada e cuja mulher era estéril. Deus promete um filho, e a partir daquele filho, a constituição de uma nação. Depois nós vamos ver no capítulo 17 do livro do Gênesis, a circuncisão que Abraão realiza em primeiro lugar em si mesmo e depois aos seus descendentes que viriam aos 90 anos de idade. E com a circuncisão a aliança se estabelece e Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Nós ouvimos hoje na leitura Abraão chamado Abrão, antes da transformação, da mudança do seu nome, porque a mudança do nome indica a vocação que Deus chamou aquele homem. De Abrão se torna Abraão, o pai de uma grande nação, porque no hebraico a palavra ave significa pai, e a palavra am significa nação. Então ele se transforma em Abraão, o pai de uma nação. É este o sentido do nome de Abraão após a transformação do seu nome, a mudança do seu nome.
Por fim, nós recordamos no capítulo 22 do livro do Gênesis, a grande prova que Deus submete a Abraão logo depois de conceder o seu filho Isaque. Deus pede que Abraão ofereça o seu filho em sacrifício. E diante desta realidade, nós vemos que Abraão não titubeia, não volta atrás, mas dá o seu sim e leva seu filho Isaque para ser sacrificado no Monte Moriá. E assim Deus sela a sua aliança de uma vez por todas, dizendo: uma vez que eu sei que você cumpriu e foi fiel à aliança, este filho será a causa de uma bênção para todos. Então nós vemos aí a aliança estabelecida. E é importante perceber então, meus irmãos, minhas irmãs, que a bênção que Deus deseja oferecer a Abraão acontece justamente a partir da sua descendência, do filho de Abraão. Então, nós notamos uma grande relação que existe entre o capítulo 22 do livro do Gênesis com o evangelho que nós acabamos de ouvir. Por quê? Porque no início do capítulo 22, quando Deus pede que Abraão ofereça Isaque em sacrifício, Deus vai dizer: ofereça o seu filho amado em sacrifício. E Abraão vai de fato oferecer o seu filho amado a Deus. Mas é interessante percebermos que naquele momento Deus impede que Abraão ofereça de fato seu filho amado em sacrifício, porque de fato Deus providenciou uma outra vítima para realizar aquele sacrifício. E nós vemos justamente isto quando contemplamos o alto da cruz. Deus não poupou o seu filho amado para nos trazer a salvação. E a bênção prometida a Abraão chega a nós por meio de Cristo. Porque Jesus Cristo, nós bem sabemos, é o Filho amado de Deus, mas também é o Filho amado de Abraão. Por quê? Porque Jesus também vem da descendência de Abraão. É interessante percebermos esta relação, meus irmãos, minhas irmãs, para compreendermos que Deus faz uma promessa e mantém a sua fidelidade à promessa. E é justamente a confiança na fidelidade da palavra de Deus que faz com que Abraão tenha a coragem de oferecer seu filho em sacrifício. Por quê? Porque Abraão viu que em muitos momentos Deus foi fiel a ele. Em nenhum momento Deus foi infiel a Abraão. E assim ele se moveu a acreditar mais uma vez na palavra de Deus. E esta fé, esta confiança na palavra de Deus lhe rendeu de fato este caminho, esta grande graça de se tornar uma bênção para todos. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós observamos a vida de Abraão, podemos perceber então que na sua caminhada houve muitos altos e baixos, muitos sofrimentos e muitos esforços. A vida do homem de fé não é uma realidade linear, totalmente isenta de sofrimentos e provas. A oferta do próprio filho, meus irmãos, minhas irmãs, podemos imaginar quanto que fez com que Abraão refletisse no seu íntimo o porquê que Deus estava pedindo aquilo. A Bíblia não fala o que se passou no coração de Abraão quando Deus lhe fez este anúncio e lhe fez este pedido. Mas podemos imaginar quantas e quantas coisas passaram na cabeça daquele homem santo. Diante disso, nós podemos analisar também na nossa própria vida, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa relação com Deus. Por quê? Porque nós, no tempo da Quaresma, também procuramos crescer na nossa vida de fé, realizando uma série de pactos com Deus por meio das penitências, dos sacrifícios, das mortificações, do aumento da nossa vida de oração e tantas outras coisas mais. Nós nos submetemos a certas mortificações, a certos sofrimentos, justamente para podermos assim realizar uma purificação interior e um crescimento espiritual em nós. Mas o que acontece quando a purificação vem, quando nós não planejamos? Podemos imaginar quantas formas de purificação Deus nos submete, seja por meio da enfermidade, por meio da morte de algum parente querido, de alguma pessoa a quem nós amamos, por meio de algum revés financeiro, por meio de situações de problemas, seja no nosso emprego, algumas situações nas famílias,
as crises que acontecem, seja no matrimônio, na relação com os filhos. Tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, são realidades que poderíamos chamar de noites escuras que nós enfrentamos na nossa vida de fé. Então, como nós agimos diante destas provas às quais somos submetidos? Certamente, muitos de nós, no íntimo do nosso coração, poderíamos realizar um questionamento, né? Por que Deus, o Senhor, pensa em realizar isto comigo? Por que comigo e não com outra pessoa? O que se passa no seu pensamento, Deus, de permitir que eu sofra desse jeito? Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando isso acontece, nós devemos analisar a nossa vida e percebermos que Deus nos permite experimentar dos sofrimentos, justamente porque os sofrimentos servem para nos fortalecer, para nos ajudar no caminho de purificação e no caminho de santificação. É exatamente isso que nós ouvimos na segunda leitura, que São Paulo vai dizer. De fato, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos chamados a sofrer pelo Evangelho, porque o fruto da nossa entrega, movido pela graça de Deus que opera em nós, realiza uma grande obra de salvação e um crescimento espiritual que faz com que nós nos aproximemos mais de Deus e nos tornemos ainda mais puros e nos ajuda no caminho de santidade. Quando nós observamos a vida dos santos, é exatamente isto que encontramos no testemunho. Ser santo e viver uma vida totalmente livre de problemas não é uma realidade que acontece no meio católico. Todos os santos sofreram, todos os santos comungaram do sofrimento de Cristo, mas venceram porque escutaram a palavra de Cristo e confiaram no testemunho daquele que é fiel. Então nós, meus irmãos, minhas irmãs, somos encorajados a permanecermos fiéis nos momentos de crises, de sofrimentos, porque Deus é fiel conosco. Eu desafio qualquer pessoa a dizer, em algum momento Deus não foi fiel comigo. Nós não somos fiéis a Deus muitas vezes, mas Deus sempre foi e sempre será fiel a nós. Cada instante, Deus nunca haverá de nos abandonar. Isto eu posso garantir, porque de fato é esta a promessa que nós ouvimos na palavra. Escutai, confiai. É justamente isto que somos chamados a realizar na nossa vida. E quem confia na palavra de Deus, quem se deixa conduzir pela palavra de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, receberá sim a justa recompensa, que não é somente contemplar a luz da face de Cristo por meio de uma ação miraculosa que aconteceu no alto do monte, mas contemplar a própria glória de Cristo, a própria face de Cristo no céu. E é justamente por isso que nós permanecemos, e é por isso que nós devemos permanecer. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que esta imagem que nós meditamos neste segundo domingo da Quaresma sirva para nos conduzir no decurso desta Quaresma, para que nós possamos desejar o céu, para que nós possamos confiar mais em Deus, para que possamos transformar a nossa vida, para que possamos viver no decurso de todo o ano, confiantes em Deus, realizando as obras que o Senhor pede de nós, não dizendo não a Deus, para que, no fim, na conclusão dos nossos dias, nós possamos, de fato, receber a recompensa que o Senhor, de antemão, nos ofereceu. Para que isso aconteça, repito, basta-nos uma postura, escutai-o, que possamos estar com os ouvidos e o coração dispostos a escutar o Senhor. E para que isso aconteça, é preciso que o nosso coração esteja livre de tantas coisas que nos impedem de escutar a voz do Senhor e reter dentro dele o que nós recebemos. Como que está o seu coração no início desta Quaresma? Possamos pedir a Deus a graça de analisarmos e percebermos como ele se encontra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sobre Ponço Pilatos, foi foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com a força do Espírito Santo, somos convidados a responder à nossa vocação de filhos de Deus. Apresentemos ao Pai as nossas preces, dizendo juntos: Ó Senhor, venha a nós a vossa graça. Pela Igreja peregrina neste mundo, para que, trilhando o caminho da conversão, continue conduzindo os homens a Deus, rezemos. Ó Senhor, venha a nós a vossa graça. Pelos governantes, para que sejam inspirados pelos exemplos de Cristo e defendam os mais necessitados, rezamos. Ó Senhor, venha a nós a vossa graça. Pelos que se preparam para a vida sacerdotal e consagrada, para que sejam formados com retidão e sabedoria, rezemos. Ó Senhor, venha a nós a vossa graça. Pelos fiéis leigos que testemunham sua fé nos variados setores da sociedade, para que sejam auxiliados em suas necessidades, rezemos. Ó Senhor, venha a nós a vossa graça. Deus de misericórdia, ajudai-nos a perseverar nos bons propósitos deste tempo quaresmal e atendei as nossas preces por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito Senhor para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao preparar-nos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos levam ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao preparar-nos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual chuva torrente, Tu fecundas o chão desta vida e abriga uma nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao preparar-nos a Tua mesa,
ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Estas oferendas, Senhor, apaguem os nossos pecados e santifiquem os corpos e as mentes dos vossos fiéis para a celebração da Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E como testemunho da lei e dos profetas, nos ensina que pela paixão chegará a glória da ressurreição. Por isso, com as forças celestiais, vos celebramos sempre aqui na terra e proclamamos sem cessar a vossa grandeza, cantando a uma só voz.
Pai de misericórdia, quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Luís Antônio e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como um sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos e levou os olhos ao céu. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho, Ademir, que nos precedeu com o sinal da fé e dorme o sono da paz. A ele e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Do corpo e do sangue de Jesus, Cristo Santo,
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz, a beleza da glória celeste, que a igreja esperando procura. Cristo mostra no alto do monte, onde mais que o sol claro fulgura. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Este fato é nos tempos notável, ante Pedro, Tiago e João. Cristo fala a Moisés e a Elias sobre a sua futura paixão. Este é meu filho muito
Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, em vossos olhos brilhará a sua luz. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, em vossos olhos brilhará a sua luz. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me, escondei-me. Não permitais que me separe de vós, o espírito maligno. Defendei-me na hora da morte. Chamai-me, chamai-me. Para que com vossos santos nos dons, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Oremos. Nós comungamos, Senhor, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar dos bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
ainda permaneçamos em pé, eu gostaria de chamar aqui à frente a nova equipe dirigente do ECC da nossa paróquia para receber uma bênção especial e também assim realizarmos, né, a missa de apresentação, uma vez que a cada 2 anos nós mudamos as pessoas que participam da equipe dirigente do ECC. Semana passada nós tivemos a missa do ECC, porém eu não estava presente, então não tive como conceder a bênção, uma vez que eu tenho a missão de ser o diretor espiritual. Então, aqueles a quem possa interessar, né? Esta é a nossa equipe dirigente do ECC da nossa paróquia. Eles colaboram conosco não somente nas atividades que são pertinentes ao ECC, o Encontro de Casais com Cristo, mas também nos auxiliam a promover uma série de iniciativas, de ações, de momentos de oração e tudo mais em favor das famílias. Então, é uma alegria, né, nós podermos conceder esta bênção, esta nova equipe, agradecendo as equipes anteriores que também auxiliaram, que prestaram sempre um bom serviço em favor da nossa paróquia e também das famílias da nossa paróquia. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos, né, pelo sim que foi oferecido, prontamente acolheram, né, o nosso convite e também se disponibilizaram, né, a realizar este trabalho tão importante para a nossa vida de fé em favor das famílias nestes próximos 2 anos. Então, uma salva de palmas a estes nossos irmãos. Desde já, né, meu muito obrigado pelo sim, pela disposição. Peço que todos possam se colocar aqui à frente para fazermos uma bênção de envio e uma oração especial neste dia que, de fato, são apresentados à comunidade, né, como os membros que nos auxiliarão. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus, que por inefável desígnio da vossa misericórdia enviastes ao mundo o vosso Filho para libertar os homens da escravidão do pecado, derramando o seu sangue, e enriquecê-los com os dons do Espírito Santo. Tendo vencido a morte antes de subir ao céu, ele enviou os apóstolos, representantes do seu amor e do seu poder, para anunciarem o evangelho da vida a todos os povos e batizarem os crentes na água da salvação. Olhai, portanto, nós vô-lo pedimos, Senhor, para estes vossos servos e servas, que fortalecidos com o sinal da cruz, enviamos como arautos da salvação e da paz entre as famílias. Guiai, Senhor, com a vossa mão os seus passos, fortalecei-lhes o ânimo com a força da vossa graça, para que não se deixem abater pelo trabalho e pela fadiga. Fazei que suas palavras sejam eco da voz de Cristo, capazes de atrair para a obediência do Evangelho aqueles que as escutarem. Infundi o Espírito Santo em seus corações, para que, dando-se inteiramente a todos, eles possam conduzir para vós, ó Pai, muitos filhos, que vos deem louvor sem fim na Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia do Senhor. Bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia do Senhor. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Deus abençoe a todos. Contem com as nossas orações. Também peço à comunidade, né, que reze sempre pela missão, né, dos nossos membros da equipe dirigente do ECC da nossa paróquia e também por todos os encontristas, para que possam assim realizar sempre um bom trabalho em favor do reino de Deus. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Podemos nos sentar agora um instante, por favor, para os nossos avisos. Nesta quarta-feira, nós teremos missa na Matriz às 19h30. Na quinta-feira, reunião com o CPP,
Conselho Paroquial de Pastoral, no Centro Pastoral, às 19h30. Sexta-feira, teremos a procissão penitencial às 5h30 da manhã, saindo da Capela São José, em direção aqui à Igreja Matriz. Logo em seguida, celebraremos a Santa Missa. Também lembramos que na sexta-feira teremos missa na Santa Casa, às 16 horas, adoração ao Santíssimo, aqui na Matriz, às 19 horas, seguida pela missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, às 19h30, porque é a primeira sexta-feira do mês. Também lembramos que teremos reunião com a Pastoral do Dízimo no Centro Pastoral, às 20 horas, também na sexta-feira. No sábado, teremos missa na Matriz e na Capela Santo Antônio, às 19 horas. Por fim, 2 compromissos importantes que nós temos neste mês de março. No dia 8, haverá a caminhada penitencial para a Capela Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro do Tabajarinha. E nós sairemos daqui da cidade, como de costume, no cruzamento das avenidas Antônia Portolês e Júlia Salles, às 6 horas da manhã. Sairemos em procissão, chegaremos à capela, celebraremos a Santa Missa, depois tomaremos um café e, por fim, retornaremos aqui para a cidade. Aqueles que desejarem, nós teremos um ônibus para trazê-los de volta. Quem quiser também fazer um aumento de penitência e voltar a pé, também não é um problema, né? A gente pode acrescentar esta penitência. Mas é uma possibilidade, uma oportunidade que temos, né, de celebrar este momento importante. Por fim, nós vamos promover no dia 22 de março, no distrito do Oásis, uma manhã de espiritualidade, um pequeno retiro quaresmal para auxiliar, né, aqueles que desejarem a viver de uma forma ainda mais intensa a quaresma, para poderem celebrar melhor a Páscoa. Então, este retiro quaresmal acontecerá no dia 22, às 7h30 da manhã, a partir das 7h30 da manhã até às 15 horas. É aberto a todas as pessoas que desejarem participar, mas nós pedimos que se faça a inscrição. Precisamos fazer uma inscrição neste dia, justamente para que nós possamos ter uma base e preparar o ambiente, né, o local para o momento do retiro. E o valor da inscrição para este evento, para este retiro, é R$20. Então, aqueles que desejarem podem fazer a sua inscrição na Secretaria Paroquial e obterem informações. Nós cobramos esta pequena taxa para nos ajudar com as refeições, porque teremos o café da manhã e também um almoço. E eu peço, né, à comunidade que marque no calendário o dia 17 de março, que será o dia em que nós nos reuniremos aqui na Matriz para as confissões da Quaresma. Os padres da nossa região estarão reunidos aqui na nossa Igreja Matriz para atender as confissões. Então, desde já, peço que comecem a se preparar para poderem fazer assim a sua confissão. Na Secretaria Paroquial nós temos ali o papelzinho que nos auxilia o exame de consciência, pedir a luz do Espírito Santo, fazer o propósito de fazer uma boa confissão, analisando os pecados, a vida, podemos experimentar da misericórdia de Deus. Este é um grande passo que nós damos para uma transformação na nossa vida. Então, já vamos nos preparando para podermos assim celebrar este momento de misericórdia com a confissão. Por fim, nós celebramos a Santa Missa na intenção de nosso irmão Ademir Bernardo Ferreira, no 7º dia de falecimento. Nossos sentimentos aos familiares do Senhor Ademir, que Deus fortaleça neste momento de luto e de dor, que a luz de Cristo, a esperança da ressurreição possa fortalecer a todos. E também, né, nós saudamos Dina Segato no aniversário natalício e a todos os nossos aniversariantes. Vamos dirigir então a Virgem Maria apresentando a nossa saudação, apresentando todas as intenções para que nós trouxemos nessa Santa Missa. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoai generosamente, Senhor, os vossos fiéis e fazei-os aderir ao Evangelho do vosso Filho. Possam desejar sempre e um dia felizes alcançar a mesma glória que ele revelou aos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Na imensidão do teu amor, o Senhor nos quis assim, uma igreja peregrina, sempre pronta a servir. Louvor a ti, ó Deus da vida. Matias TV, Rede Web de Comunicação, apresentou Santa Missa em Família. Apoio. Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ABC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo. Qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo o que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Tecvin, informática é a solução técnica que você procura.